A gente está nos primeiros meses de 2019 e aí a gente já teve o Evaldo que foi assassinado, a gente já teve o Pedro no Extra que foi assassinado, a gente já teve o Crispim, se eu não me engano é esse o nome dele, que foi na Caixa Sim. Econômica, que também levou um mata-leão. Enfim, a gente já teve vários casos que foram para a mídia, sem contar os que não vão. Sim, o lance é que a gente não pode ficar esperando, né, que as autoridades se pronunciem, que as autoridades resolvam assumir a sua responsabilidade, né, porque igual no caso a gente tem um presidente que vira e fala que não foi, o exército não assassinou, né. Então foi quem? A gente não precisa ficar fazendo vídeo sobre isso, porque o nosso posicionamento sobre o assunto vocês já sabem. Então vocês não tem que ficar vindo aqui cobrar a gente toda vez, não. A gente tá aqui vai fazer 4 anos esse ano. Vai lá, cobra do Bolsonaro. Ele tá sempre no Twitter, cobra dele. Sabe, vai lá, cobra do Moro, cobra desse povo. A gente tem presidente, a gente tem ministro da Justiça, a gente tem delegado, a gente tem polícia, a gente tem exército. Sim, a gente tá aqui esse tempo todo colocando a nossa cara a tapa e falando sobre essas coisas. Agora eles não. E aí vocês vêm aqui cobrar da gente? Ah, me ajuda. Pois é. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve nesse canal, passa no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para nos ajudar. E passa nas nossas redes sociais também para dar aquela moral esperta, porque estamos sempre por lá. E é super importante que vocês nos acompanhem por lá, porque muitas vezes, né, as coisas que acontecem, os bastidores, os perrengues e tudo mais, discussões a gente faz por lá. Nas últimas semanas aí, a gente foi atingido por notícias que na verdade são recorrentes no Brasil. O Evaldo dos Santos Rosa foi assassinado pelo exército, um artista plástico também que foi assassinado, pessoas negras assassinadas porque foi furadeira confundida com uma arma, um skate confundido com uma arma. A gente tá batendo sempre na mesma tecla, mas a gente tá gritando e parece que tá sendo pra ninguém, né? As coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. E é importante dizer que quando a gente espera, sempre que a gente espera as autoridades se pronunciarem, a gente percebe que nunca se pronunciam a favor da pessoa negra que se tornou vítima, ou seja, a Caixa não se pronuncia a favor do Crispim, o Extra não se pronuncia a favor, a polícia não se pronuncia a favor, nunca ninguém se pronuncia a nosso favor, porque a gente está falando no Brasil de um racismo institucional, de um racismo estrutural. E é por isso que a gente escolheu esse tema para conversar com vocês hoje, porque nem sempre a gente vai conseguir vir aqui e fazer vídeo de cada caso que acontecer, porque não dá, gente. A gente veio fazer esse vídeo justamente porque esse vídeo trata dessas e de outras questões. E aí, se vocês precisarem de um material para estudarem e para entenderem essa questão, esse vídeo pode ajudar. E é importante dizer que esse vídeo não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida. Ou seja, se você quer entender mais sobre racismo estrutural no Brasil, o que você deveria realmente fazer, sendo você uma pessoa branca, negra, indígena, asiática, o que seja, parta desse vídeo e estude mais sobre essas questões, por favor. Inclusive, a gente vai deixar algumas fontes aqui para vocês, a partir daqui, irem pesquisar. É importante, quando a gente fala de racismo estrutural no Brasil, entender qual é a formação do nosso país, assim, porque muita gente acha que é mimimi ou que é chatice falar sobre a escravização no Brasil, uma vez que hoje a gente não tem mais escravização, hoje todo mundo é livre e tá tudo bem, a gente não tem mais um sistema escravista. Porém, quando a gente entende qual é a estrutura que o Brasil foi formado, a gente entende o lugar que a gente está hoje. Então, o Brasil, entre 1550 e 1850, importou, ou seja, sequestrou, comprou pessoas sequestradas da África, mais de 50 milhões de africanos. Quando a gente está falando do Brasil,
A gente está falando do país que mais usou mão de obra escravizada em toda a América, e o nosso país aboliu a escravidão só em 1888, ou seja, foi o último país das Américas a abolir a escravização, né? A assinar uma lei que abolia oficialmente a escravização. E nem foi também porque quiseram, né? Não, foi porque teve o lance todo lá com a Inglaterra, né? Teve toda uma pressão de fora para que isso acontecesse. É importante dizer que esse sistema, mesmo depois de abolido legalmente, continuou acontecendo de forma ilegal, né? Então a gente está falando de um país que cresceu, se fundamentou, criou seus valores, criou sua riqueza, criou suas estruturas, criou suas instituições todas através da escravização de uma forma maciça. E a gente está falando de um país que não se preocupou em introduzir de maneira igualitária essas pessoas que haviam sido escravizadas. Então essas pessoas foram deixadas à própria sorte e elas tiveram que se virar. No papel, acabou. Aquelas pessoas não tinham para onde ir. Então, muitas delas continuaram vivendo do mesmo jeito que viviam antes. A gente está falando de uma sociedade que nunca rompeu de verdade com a mentalidade escravista. Nunca olhou para a população negra, a gente aqui está falando especificamente da população negra, de uma forma igualitária. Então, os brancos continuaram nas suas vidas de colonizadores e de exploradores, enquanto pessoas negras, como a Natália disse, à própria sorte, sem trabalho, sem casa para morar, continuaram na posição de subalternidade. E aí, o negro escravizado passou da condição de escravo para a condição de vagabundo, o cara que não quer nada com nada, o cara que tudo que vinha da população negra era marginalizado. A população negra do nosso país vive até hoje com o estigma de que é muito violenta, de que não quer trabalhar, de que é vagabundo, sendo que foram mãos negras que construíram o nosso país, sendo que foram mãos negras que construíram a riqueza que a gente tem hoje, mãos essas, pessoas essas, que nunca tiveram o direito de desfrutar das riquezas que construíram. E que as pessoas brancas nem queriam que tivessem aqui, né? Porque se por um lado essas pessoas não foram inseridas na sociedade, e o que essas pessoas brancas fizeram foi pensar num projeto que acabasse com a existência de pessoas negras, sabe? Então, pensaram nesse lance da miscigenação, justamente para que daqui a não sei quantos anos não existissem mais pessoas negras de tom nenhum, não existissem. Eles estimavam que em 100 anos, com a miscigenação, com a vinda dos europeus para o Brasil, não houvessem mais pessoas negras no país, uma vez que eles entendiam que um país livre não seria bem desenvolvido com tantas pessoas negras vivendo nessas terras. O que a gente está escurecendo aqui para vocês é que desde a colonização do Brasil até hoje, até o momento de hoje, até 2019, as nossas instituições são as mesmas. A maneira de pensar das nossas instituições é colonial, é colonizadora. As nossas instituições olham para pessoas negras como se elas só tivessem o papel, como se nós só tivéssemos o papel de subserviência, o papel de escravizado. A gente não pode ser juiz, a gente não pode ser um economista, a gente não pode ser um empreendedor. Então, se você entra na Caixa Econômica dizendo que você é empreendedor e que você quer falar com o gerente, mentira. Vão chamar o segurança para você. Se você entra no supermercado e você chega próximo ao segurança, vão dizer que você está querendo roubar a arma de segurança. Se você está com a sua família em um carro, vão olhar para aquele carro com pessoa negra dentro e vão achar que é traficante, vão achar que é criminoso. Você atira antes e pergunta depois. Você alveja um carro com 80 tiros e depois vê que, a gente errou. Você alveja um carro com garotos negros com 111 tiros e você pergunta depois, fala, nossa, elas são estudantes, nossa, elas são meninos que estavam comemorando um trabalho, nossa, que pena. Não sabia. Foi uma fatalidade.
a maneira como essas instituições que a gente tem no país foi pensada é a mesma e a sua maneira também de pensar é a mesma. Por quê? Porque você não se questiona, você não se revolta quando você vê que uma pessoa negra foi assassinada, foi executada com 80 tiros. Um pai de família, sim. Não, e aí provavelmente agora, se devia fosse, estar fazendo alguma coisa sim, errada. não, santo não é. Aham. Entendeu? Então, assim, você não se questionar de por que não tem essas pessoas ocupando esses cargos, você não se sensibilizar com a dor de pessoas negras, você tá sendo tão racista quanto essas instituições que você pode meter o pau. E pelas instituições serem racistas e por a gente, por a sociedade, por todo mundo normalizar tudo isso, é que nós, pessoas negras, não estamos seguras em lugar nenhum. Porque quando a gente fala de instituições, a gente está falando do campo da saúde, a gente está falando do campo da educação, a gente está falando do campo da segurança, a gente está falando de todos os campos da nossa sociedade. Em nenhum lugar a gente está seguro do racismo, porque a maneira como o médico vai olhar, a maneira como vão nos tratar dentro de um posto de saúde, a maneira com que a gente vai receber ou não o atendimento, a maneira como a gente vai receber ou não o medicamento, a maneira como vão nos tratar na escola, a maneira como vão acreditar ou não na nossa intelectualidade, a maneira como o policial vai nos abordar, a maneira como as pessoas vão ou não acreditar na nossa palavra, tudo isso está intrinsecamente ligado ao fato de nós termos pessoas negras. Porque nesse país, pessoas foram escravizadas simplesmente por serem negras. E aí, quando a gente está falando de escravização, é importante que a gente entenda que a gente está falando de um sistema que tratava pessoas como objeto, que comprava e vendia pessoas, que torturava pessoas, que fazia pessoas trabalharem em um sistema de compulsão, ou seja, trabalho compulsório, até não aguentar mais. Então, a gente está falando de um crime que foi perpetuado e normalizado por 300 anos, mais de 300 anos nesse país. O nosso país sabe muito mais do que é ser um país escravocrata do que é ser um país livre. A gente tem mais de 300 anos de escravização e a gente tem 131 anos esse ano de não escravização. Ou seja, sendo que a gente não mudou nada do sistema colonial. Nada, gente. Qual revolução a gente teve quando o nosso país se tornou um país livre? O que mudou? Quem era rico continuou rico, quem era aristocrata continuou aristocrata, quem tinha o poder continuou tendo poder. O que mudou? Para definir racismo institucional, racismo estrutural, a gente pode dizer que é esse meio, né, de diminuir, de tirar direitos de pessoas simplesmente pela cor da pele. A gente está falando de uma sociedade onde toda a sua estrutura é racista, e aí as instituições vindas dessa estrutura, ou seja, se a gente tem uma sociedade onde o dinheiro está concentrado na mão de poucos e de pessoas brancas, e pessoas brancas veem pessoas negras e pessoas indígenas de forma subalternizada e de forma que elas têm que servir ao que elas têm de propósito ou a visão delas, e se são elas que estão na estrutura da sociedade, elas é que criam as instituições que vão replicar tudo isso que elas acreditam. E é por isso que a gente precisa sair do embate. O racismo é o cara que xingou a fulana. Racismo é um sistema muito mais profundo, né? A gente está tratando dos sintomas ao invés de tratar da doença. Sim, e a gente também tem que parar de individualizar, de personificar o processo todo, sabe? Porque não é o fato de você ter sido chamado de palmito, de terem falado do seu cabelo, que indica que você sofreu racismo. Pois é. Não é o fato de você, pessoa negra, dizer que nunca passou por uma situação onde você foi xingado pela cor da pele, ou você nunca passou por uma situação que você achou que você foi discriminado, não quer dizer que o racismo não existe. Sim. Por isso. Só para que vocês não fiquem pensando que a gente está tirando tudo isso de trás da nossa orelha, vamos para alguns dados? Vamos. A gente falando da questão de empregos, né, que afeta na economia e tudo mais, no nosso poder aquisitivo, um estudo realizado em março de 2017 pelo IBGE, né, revelou que de 12,3 milhões de desempregados, cerca de 64% são pretos.
Uma pesquisa feita aí pela consultoria Etnos em São Paulo, em junho de 2017, que entrevistou 200 pessoas, apontou que o fato da pessoa ser negra e de não atingir os padrões da empresa, como cabelo alisado e cortado, está entre as principais dificuldades em enfrentar o mercado de trabalho. Segundo essa pesquisa, 7 em cada 10, ou seja, 70% dos entrevistados, afirmaram que tiveram que passar por procedimento estético para ser aceito no emprego. A gente está falando de dados, gente, dados. E aí, quando a gente vai para o setor da segurança, de acordo com dados de 2005 a 2015, do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, IPEA, a cada 100 pessoas que sofrem com homicídio no Brasil, 71 são negras. E o mapa da violência de 2011 aponta que o número de vítimas de homicídio da cor branca diminuiu 22,3%, enquanto de pessoas negras aumentou 20,2%. São vários os fatores que apontam justamente para esse problema. Ao invés das pessoas buscarem solução, as pessoas estão escondendo debaixo do tapete. Quando a gente está falando de racismo estrutural e racismo institucional, a gente está falando de que racismo não é sobre anormalidade, não é sobre patologia, não é sobre falta de Deus no coração. O racismo, ele não está na anormalidade. O racismo está na normalidade com que a nossa sociedade funciona. A nossa sociedade funcionando sem que a gente questione absolutamente nada é uma sociedade que continua matando, invisibilizando e tirando o direito de pessoas negras. Eu acho que uma das formas que tem da gente começar a romper com esse ciclo mesmo, sabe, é exatamente falando sobre essas coisas. É exatamente pesquisando, é estudando, é tomando consciência, sabe, disso tudo, assim, que acontece e que a gente faz. Sim. Gente, por favor, acessem os links que a gente vai deixar aqui no box de informação, porque a gente precisa parar de falar de questões brasileiras, de questões raciais no Brasil, no campo do achismo, porque tem muitos estudos para falar sobre isso. A gente precisa ter embasamento intelectual mesmo, embasamento histórico, embasamento de dados para falar sobre essas questões. Então vão no link, pesquisem mais, vão aqui no box de informação, vai estar tudo aqui para vocês. Esperamos ter esclarecido algumas questões para vocês. Por favor, se inscrevam no canal quem não é inscrito, ativa a notificação para receber os vídeos novos aí, notificação de vídeos novos, ativa o sininho. O vídeo sai toda quarta e sexta-feira à noite. Se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo. A gente tem também a nossa vaquinha online para você contribuir com esse canal, para que a gente continue fazendo vídeos semanalmente. O card vai estar aqui para vocês verem o vídeo e aqui o link na descrição também para vocês irem lá no Apoia-se e contribuir. E passem nas nossas redes sociais também para dar aquela moral pra gente, porque precisamos da ajuda de vocês, né? E, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijão, até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.